Uns meses depois, o Léo apareceu aqui na igreja. Não era. Aí depois ela disse: nós estamos namorando. E depois nós conversamos novamente e ela disse: pastor, Deus ouviu a minha oração. O Léo é resposta de oração para a minha vida, e ele é exatamente tudo aquilo que eu pedi para Deus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Então é uma alegria muito grande, Andressa, participar desse momento e ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida e na vida do Léo. E eu quero deixar aqui em 10 minutos, eu sei que vocês não gostam de estende cerimônia, 10 minutos, no máximo 15, eu encerro meu discurso, mas eu quero trazer aqui apenas alguns conselhos e ensinamentos da palavra do Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui, Andressa e Léo, esse texto é um dos que muitos compreendem de uma forma totalmente errada, porque alguns entendem que esse texto se refere à submissão como alguém que é inferior. Quando a Bíblia diz, Paulo dizendo aqui, e quando Paulo ele escreve esse texto, preste atenção nisso, Andresa e a igreja. Paulo está escrevendo esse texto dentro de um contexto histórico aonde a mulher não tinha valor nenhum. Tanto é verdade que um judeu ele agradecia a Deus por não ser pagão, escravo e por não ter nascido mulher. Naquele tempo a mulher não tinha o valor que tem hoje, porque qualquer motivo era motivo do homem pedir divórcio. Quer ver uma coisa? Se a mulher salgasse um pouco a comida, já era motivo do homem repudiá-la. Se a mulher saísse sem o véu dentro dos costumes judaicos naquela época, já era motivo, porque a mulher não era valorizada. Então, quando a Bíblia aqui ela fala de submissão, primeiro ponto, eu não vou detalhar o que é submissão, mas a gente precisa entender o que não é. Eu não vou falar sobre o que é, vou falar sobre outras coisas, mas a gente precisa entender o que não é. Submissão não é ser inferior, como muitos pensam por aí. Não. Submissão aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele vai refutar a ideia de inferioridade. Gálatas capítulo 3, versículo 28. O mesmo Paulo que escreve aqui Efésios 5, é o mesmo Paulo que escreve Gálatas 3, 28, que vai dizer que o homem e a mulher são co-iguais, ou a mulher é co-igual ao marido, então ela não é inferior. Mas esse texto aqui, preste atenção, Paulo dentro desse texto, ele descreve aqui não os direitos que o homem tem e a mulher tem. Paulo aqui, ele traz para nós, principalmente para Andressa e para o Léo, os deveres e não os direitos. Esse texto aqui é um texto clássico, bíblico, teológico, que nós usamos para falar de casamento, para falar de família. E quando nós falamos de família, o casamento é a base da família, e a família é a base da sociedade. A nossa própria Constituição, que está em vigor, que é a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 226 vai dizer que a família é
a base da sociedade. E o casamento é a base da família. A família é a célula máter da sociedade. E o casamento é a espinha dorsal da família. E eu pesquisando outro dia, preste atenção, o site do IBGE diz que em 2022, 970 pessoas se casaram no Brasil inteiro. E 420 mil pessoas se divorciaram. Para cada 2 que se casam, 1 que se divorcia. Eu falo isso com experiência de causa, porque lá no escritório muita gente procura para fazer o divórcio. Mas pastor, por que isso? Porque se todos nós cumprirmos os princípios que a própria palavra nos deu, com certeza os casamentos vão durar como antigamente duravam, né? Quando eu vejo o titio ali, o Elcio, há tantos anos casado com a Sueli, eu era criança, nem nascido, eu acho, né? Quando vocês casaram, estão juntos. Hoje tem sido difícil a durabilidade de um casamento. Mas eu quero aqui falar rapidamente sobre o que é um casamento, Andressa. Preste atenção nisso aqui. Casamento é uma escola onde 2 se matriculam para aprender a ser aquilo que nunca foram. Preste atenção. Casamento é uma escola onde 2 se matriculam para aprender a ser aquilo que nunca foram. Léo, você nunca foi marido, mas você se matriculou nessa escola chamada casamento para aprender a ser um bom marido. E quando nós falamos de escola, não tem como falar de escola sem falar de humildade. É impossível falar de escola, de aprendizado, sem antes falar de humildade, porque só o humilde está disposto a aprender. E aqui é o primeiro conselho para vocês dentro de um casamento: a humildade. A humildade é muito mais do que se vestir. Tem gente que define humildade por aquilo que alguém se veste. Não, humildade é reconhecer que muitas vezes você vai errar, Leandro. É reconhecer que muitas vezes, Andressa, você vai errar. E eu aprendi uma coisa: às vezes, quando há uma discussão entre marido e mulher, o que se procura dentro dessa discussão é ter razão. Eu tenho razão? Não, quem tem é você, quem tem sou eu. E fica aquela discussão. E eu aprendi que às vezes é melhor reconhecer e abrir mão da razão e ficar com a paz, do que melhor que a razão é ter paz. Então não tem como falar de casamento, não tem como falar de escola sem falar de humildade. A humildade é tão importante que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele vai começar o seu discurso. Preste atenção nisso aqui. Ele poderia começar o seu discurso dizendo: bem-aventurado os mansos de coração. Não. Bem-aventurados pobres. Não. Olha o que Jesus vai dizer. Ele começa o seu sermão em Mateus 5, Sermão da Montanha, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. Aprenda uma coisa, Léo, e grave isso, Andressa. Se o orgulho é a raiz que alimenta todos os pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes. Eu vou repetir: se o orgulho é a raiz que alimenta todos os pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes. Só os humildes
são capazes de reconhecer quando erram. Só os humildes são capazes de reconhecer quando precisam aprender. E aqui eu quero deixar para vocês, Andresa e Léo, uma frase de uma pessoa que eu tive um privilégio já de assistir algumas palestras dele, que é Augusto Cury. Uma frase que me marcou muito e que dentro desse contexto acredito que vai marcar vocês, dentro do contexto da escola e da humildade. Augusto Cury diz que na escola o melhor aluno não é aquele que tem consciência do quanto se sabe, mas é aquele que reconhece o quanto precisa aprender. Então entenda uma coisa: a humildade em vários momentos da vida de vocês vai ser uma coluna que vai sustentar. A humildade de reconhecer, porque você vai errar, você vai errar, mas a humildade vai fazer com que essa união permaneça. A segunda coisa que você precisa aprender, Léo, e você, Andresa, todos nós, é que casamento não vem pronto. Casamento se constrói. Casamento não vem pronto. Casamento se constrói. Você precisa entender, Andresa, que o Léo não é perfeito. Você precisa entender, Léo, que a Andresa não é perfeita. Andresa é alguém que está em construção. O Léo é alguém que está em construção. Então, se casamento não vem pronto, se constrói, qual é o seu objetivo dentro de um casamento, Andresa? E qual é o seu objetivo dentro de um casamento, Léo? Fazer com que a Andresa melhore. E Andresa, fazer com que o Léo melhore. O Léo está entrando dentro de um tempo novo, e a Andresa também dentro de um tempo de matrimônio, cheio de defeitos, como qualquer um de nós. Mas eu quero crer, Andresa, que ao seu lado ele vai evoluir muito. E eu quero crer, Léo, que a Andresa ao seu lado, ela vai evoluir. Ela vai atingir níveis que até hoje ela não atingiu, porque vocês vão construir uma linda história. E para finalizar, eu falei que eu seria fiel aos 10 minutos. Último conselho. Tem gente que diz: eu caso para ser feliz. Está errado. Você não casa para ser, você casa para fazer. Pastor, não entendi. Eu não tenho que casar para ser, eu tenho que casar para fazer. Melhora, eu não tenho que casar para ser feliz, eu tenho que casar para fazer o meu cônjuge feliz. Se eu não entender isso, fica difícil. Porque se o amor altruísta, o que é o amor altruísta? É aquele que pensa no outro. A partir do momento que você pensar que o seu propósito dentro do casamento é fazer ela feliz e não apenas ser feliz, pastor, então quer dizer que eu não posso ser feliz? Claro, pode e deve, mas o real objetivo, o primeiro objetivo é fazê-la feliz, porque se você fizer ela feliz, eu tenho certeza que ela vai te fazer feliz. Então entenda uma coisa, Léo, você precisa se esforçar para fazer a Andresa feliz. E Andresa, você precisa se esforçar para fazer o Léo feliz. Duas pessoas distintas, com criações diferentes, com temperamentos diferentes, mas que agora precisam ser uma só carne. Não é dizer eu vou, é dizer
nós vamos. Não é dizer eu faço, é dizer nós faremos. E esses dias eu estava ouvindo uma palestra que para mim é o melhor que trata, para mim, pastor Josué Gonçalves. E ele estava dizendo, no exemplo de um casal que se casa, pastor Giliardi. A mulher gosta de barulho para dormir. E o homem não gosta. Essa mulher não liga um ventilador para rodar, um ar-condicionado, não consegue dormir. Porque gosta de barulho para dormir. Tem gente que só dorme com a televisão ligada, já viu? Liga a televisão para mim dormir. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de escuro. E tem gente que gosta do claro. Como resolver uma situação dessa? Aí o pastor José Gonçalves disse: você gosta do escuro? Coloca uma venda nos olhos, coloca um tapador de ouvido e vai dormir do lado dela. Então entenda isso. Você precisa fazê-la feliz. Coloca uma venda nos olhos, um tapador de ouvido, e deixa o ventilador soprando a noite toda e vai dormir com um tapador de ouvido. Você gosta de silêncio, não é verdade? Então entenda isso, Andresa, entenda isso, meu. Vocês estão se casando não para serem, embora vão ser, mas para fazerem o seu cônjuge feliz. Amém? Que Deus abençoe. Esta é a palavra, pequena palavra que eu deixo para vocês. E agora eu quero abrir uma oportunidade para os votos. Tem votos? Não é? Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que aqui estão participando e compartilhando desse momento tão especial para nós. Cada um aqui foi escolhido a dedo para estar aqui com a gente nesse momento. E quando eu pedi ao Senhor a minha festa de casamento, eu pedi o meu vestido como ele é. Antes do vestido eu pedi o noivo como ele é. A Jagra e o pastor são testemunhas, né, pastor? Eu orei a Deus e eu pedi ao Senhor que eu queria uma pessoa honesta, abençoada, que fosse trabalhador, temente a Deus e que somasse comigo. Eu não queria mais fazer escolhas erradas. E para que eu seguisse firme nos caminhos do Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso de alguém para caminhar comigo. Eu não tenho, nunca tive uma família formada. Eu falei: Senhor, a partir da minha família eu vou formar. A partir da minha família vai ser diferente. E eu também falei com o Senhor que se eu não me casasse até meus 30 anos, eu não queria mais. Eu estou com 30, faço 31 em dezembro. Glória a Deus. Quando eu orei a Deus, todos aqui temos sonhos. Levante a mão quem tem sonhos. Vocês estão sabendo pedir a Deus tudo direitinho como vocês querem? Porque está escrito na Bíblia. E eu sei saber pedir. Eu pedi de cabelo preto, que fosse calmo, abençoado, que tivesse paciência comigo e veio melhor do que eu imaginei. Veio cheio de dons, abençoado, uma pessoa que chegou na minha vida para somar, multiplicar e para mudar. Eu queria que a Gabi se levantasse, queria que a sua avó Gabi também se levantasse, não estou vendo ela, e a sua tia também. Vocês estão aqui representando a família do pastor Firmino, que hoje está descansando com o Senhor. E é uma pessoa que está fazendo muita falta aqui para mim. Ele foi o meu pastor antes de eu entrar aqui na igreja por 6 meses por telefone, sem me conhecer. Me ensinou tudo que hoje eu estou seguindo. Um grande homem de Deus fazia campanha por mim.
conheceu, eu estava me afastando dos caminhos do Senhor. Porque eram muitas pedradas. Nós que servimos a Deus passamos por muitos julgamentos. E principalmente de quem está dentro, não de quem está fora. Principalmente da família. E ele foi uma pessoa que chegou para poder fazer carinho que eu estava precisando, para poder ensinar como orar. E tudo ele me entregou. Por 6 meses, ele foi meu pastor por telefone. E quando eu finalmente conheci, ele já havia entregue. E eu vou falar aqui porque é um testemunho que eu tenho que contar. Quando nós tivermos a nossa filha, que será uma menina, ela vai se chamar Rebeca. Porque já é promessa de Deus na minha vida e na vida dela. E ele entregou isso. Já é promessa. O que eu estou vivendo aqui hoje é promessa. Depois que eu conheci o Léo, ele também foi o nosso pastor. Aí ele falou: Andresa, agora você precisa ter o seu pastor aí, porque eu estou aqui em Talcara. Eu não posso estar aí presente com você todos os dias. E eu comecei a caminhar, e aqui a Jacra e o pastor Maico me abraçaram. Aqui não é só gerando vidas, está escrito ali atrás, mas está tapado. É resgatando vidas, é restaurando vidas. E hoje eu agradeço muito a Deus, a família do pastor Firmino, porque ele foi meu pastor por 2 anos, 2 anos e 2 meses. E tudo que Deus entregou a ele em profecia está se cumprindo hoje. O meu negócio próprio que eu abri no dia 7 de setembro, ele entregou. O nosso noivado, ele entregou. O nosso casamento, ele entregou. E a nossa filha, quando chegar o tempo de Deus, porque Eclesiastes diz: há para todas as coisas debaixo da terra um tempo determinado por Deus. E ele me ensinou: Andresa, minha filha, com todo o carinho que ele tinha, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Seja fiel ao Senhor, siga os caminhos dele corretamente, que Deus irá ser fiel a você. E todos os seus sonhos serão realizados, se estiverem de acordo com a vontade de Deus. Eu aprendi com ele e na Bíblia que os planos de Deus para mim são muito maiores e melhores do que eu penso, porque eu peço pequeno. Eu não imaginava ter uma festa assim, eu nunca imaginei. Eu não vou citar o nome das pessoas que aqui estão, mas essa festa está acontecendo, primeiramente, a honra e a glória é do Senhor Jesus. A honra e a glória é toda dele. Sem Deus nós não estaríamos aqui. Sem Deus, sem Léo, nada seríamos. Sem Deus, nenhum de nós que aqui estamos estaríamos aqui de pé, vivos, com saúde, para poder participar desse momento de felicidade. E depois eu quero agradecer a todos que me ajudaram. Muitas pessoas ajudaram financeiramente, cada um com um presente, em oração. Muitas palavras de amor, de calmaria. Quantas pessoas aqui oraram, né? Quando eu e o Léo falamos que ia noivar, para que fosse noivado e casamento. E assim a promessa se cumpriu. Não foi fácil estar aqui hoje. Não foi fácil acontecer tudo que está acontecendo aqui hoje. Mas tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Deus promete. Todos vocês que têm seus sonhos, todos vocês que têm seus objetivos, eu tenho uma certeza, e eu digo pelo testemunho da minha vida, que muitos aqui conhecem, que se vocês colocarem Deus em primeiro lugar, forem humildes para deixar Ele fazer, tudo irá acontecer conforme a vontade dele na vida de cada um, e será mais lindo do que vocês imaginam. Peçam a Deus, entrem no quarto de vocês. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Peçam a Deus, peçam o que Deus vai fazer, assim como Ele fez nas nossas vidas hoje. E é só o começo. É só o começo. Aqui não é só uma união de um homem e mulher, uma aliança de Andresa e Leonardo. Aqui há um propósito maior de Deus. Aqui há um propósito maior. Porque Deus tem um propósito e um plano na vida de cada um que aqui está. E aqui Deus uniu 2 propósitos, diferentes um do outro, mas que juntos se completam. Então eu só agradeço a Deus. Agradeço de todo o meu coração. Porque hoje eu estou realizando mais um dos meus sonhos, mais uma das promessas que Deus entregou e queria se cumprir. Acreditem, sonhem, peçam a Deus. Não percam a fé, independente do que vocês estejam passando. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus
é fiel. Agradeço a cada um. Que Deus abençoe e retribua em dobro todo o carinho, toda a ajuda, tudo que vocês fizeram por mim. Meus pastores, muito obrigada. Jaco, pastor Mário, pastor Zé, que eu não estou achando ele aqui agora, pastor Zé, tia Lúcia, meu muito obrigado. Léo, muito obrigado por ter chegado para somar. Muito obrigado por ser quem você é, do seu jeito. Foi do jeito que eu pedi a Deus. Cabelo liso, abençoado. Quero pedir palmas para Jesus. Depois dessa mensagem aqui, vai ter salvação de almas. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu quero chamar as alianças, a entrada das alianças. Essa eu não sabia. Dessa segurança para trazer as alianças. Uma salva de palmas. Parabéns, meu filho. Tá lindo, tá? É maravilhoso. Vou convidar o pastor Giliard aqui para estar orando pelas alianças. E logo após nós vamos para as declarações. Amém? Muito bem. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bonitos. Parabéns. Parabéns a vocês aí. Essa nova trajetória da vida de vocês. Conheço o Léo há muitos anos. Sempre orei para Deus dar um casamento. Sempre teve um testemunho bacana. Um jovem sempre teve um testemunho. Foi um vizinho, é um vizinho muitos anos ali da igreja. Uma coisa que eu te disse, você está levando uma. Minha mãe ainda está sendo esculpida ainda, né? Mas uma benção. Você possa cuidar bem do meu menino, tá? Dá bastante vitamina aí para ficar fortinho. Tá bom? Né? Ele aguentar mal. Quero consagrar a aliança onde sela essa união de vocês, né? Como selou ali com Noé, né? Onde o arco apareceu e nunca mais esse mundo vai terminar em água. Deus fez uma aliança. E isso está acontecendo agora. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos, amigos, para nós estarmos orando, consagrando as alianças, meu Pai, que vai selar essa união diante da vida do Léo, da Andressa e diante da igreja, Senhor, e testemunhas aqui presentes,
nós consagramos ao Pai a partir desse momento, no nome do Senhor Jesus. Será o momento, Senhor, deste momento ao colocarmos um no dedo do outro, e onde quer que ele estiver, e sempre que olhar para essas alianças, vão lembrar um dos outros, e vão lembrar também do compromisso que fizeram diante do Senhor, diante de Deus e das testemunhas e das autoridades que aqui estão. Eu declaro a bênção, Senhor, e consagro esta aliança no nome do Senhor Jesus. Leonardo, com essa aliança, eu me caso com você. Neste ato, eu declaro, diante de Deus e dessas testemunhas, que o recebo como meu esposo e que lhe serei fiel até a morte. Menino caiu, caiu lá. Com esta aliança, eu me caso com você. Neste ato, eu declaro, diante de Deus e de todas as testemunhas que a recebam, como a minha esposa, que lhe serei fiel até a morte. Você pode aplaudir mais uma vez? Calma, veja não. Espera um pouquinho, veja não. Eu quero convidá-los, calma, está chegando aí, calma. Quero convidar os dois para se ajoelharem no altar, tá? De mãos dadas. Pode ajoelhar? Pode, né? Amém? Você que pode mais uma vez, coloque sobre seus pés, estenda eles, dê sabedoria a eles, que esta aliança jamais se rompa, mas que possa ser fortalecida dia após dia. Senhor, nós oramos nesta noite, profetizamos e acreditamos que as bênçãos do Senhor estarão sobre a vida do Léo e sobre a vida da Andressa. Eu, como instrumento do Senhor, como ministro do Senhor, vos declaro marido e mulher. Amém? Agora pode deixar. Uma bênção apostólica. Estenda suas mãos para cá, em nome de Deus. Aproveitar mais uma vez, pastor Giliardo, vem cá, pastor. Aproveitar sua vida, ministra a bênção apostólica sobre as nossas vidas aí. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça bondosa do Espírito Santo, seja a vida de Léo e Andressa. Que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. Que o Senhor Deus nos guarde e nos proteja em nome de Jesus.
Léo, que Deus os abençoe e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês, não só hoje, mas para todo, sempre. Amém e graças a Deus.